pessoal, essa planilha ela foi feita para calcular paredes e forros, tá? Aí eu vou fazer a aula aqui de paredes, tá? Vamos começar aqui com a planilha de parede. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, primeiro, eu tenho aqui, onde eu tenho os campos em amarelo, são os campos que podem ser editáveis, tá? Eu tenho aqui no topo as configurações da placa, tá? Nossa placa padrão tem o tamanho de 1,80 por 1,20, tá? Calculo aqui o metro linear da placa, a soma de todos os lados, tá? E seguindo a norma de 30 centímetros de distância entre parafusos, tá? Dividindo o metro linear da placa por essa distância, eu vou ter aí 20 parafusos por placa, tá? Aqui em cima, um campo rápido para você colocar o nome do cliente, uma identificação, né? E o telefone, talvez, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E a data do orçamento, caso hoje dia 10, né? E agora nós começamos a fazer a edição aí dos nossos dados, né? Aqui vamos colocar um número, um sequencial para as nossas paredes. Digamos que você vai na casa do cliente ou numa empresa e vai fazer várias paredes, tá? Você só vai sequenciar esses orçamentos, tá? A largura da minha parede, digamos que eu tenho uma parede de 3 metros e 56. A altura, o sistema não permite calcular uma altura acima de 3 metros, tá? Então, eu coloquei como limite uma altura de 3 metros. Então, vamos botar uma parede de 2 metros e 95 de altura. Espaçamento entre os montantes, a norma diz que tem que ser entre 40 ou 60 centímetros, múltiplos de 1,20 metro, tá? A gente vai usar uma quantidade maior de montantes, né? Então usa-se o espaçamento de 40 centímetros. Mas uma parede comum, uma parede simples, vai usar 60 centímetros, tá? Então nós vamos configurar ela com 60 centímetros. Já calculou para mim aqui o metro quadrado, baseado nas medidas, certo? Quantidade de lados de placa. Lado de placa, digamos que seja uma parede divisória, então eu vou plaquear ela dos dois lados, certo? Mas digamos que essa parede ela vai precisar ter um isolamento, um tratamento de acústico melhor, né? Eu vou usar uma lã de vidro e plaqueamento duplo dos dois lados, tá? Então eu vou usar aqui 4. Por quê? Eu vou usar plaqueamento duplo dos dois lados. Digamos que eu precisasse de um plaqueamento duplo somente de um lado, então eu ia selecionar um 3, porque de um lado ia ter dois plaqueamentos, 2 camadas de placa, e do outro lado somente um plaqueamento. Mas no meu caso aqui eu vou usar 4, vou usar um isolamento acústico total que eu puder aqui. Uma estrutura dupla, se eu disser sim, a planilha vai calcular para mim aqui a metragem total para a placa, vai quadriplicar, né, a quantidade de placas e duplicar a estrutura. Então vai voltar as medidas padrão que eu estou calculando. Então notem que ele já colocou para mim aqui, já me deu aqui a quantidade de guias,
a quantidade de montantes, a quantidade de placas, a quantidade de parafuso da placa, né, o parafuso corneta, parafuso metal, quantos quilos de massa, fita de papel, fita telada e lã de vidro. Vou usar? Vou. Quero um tratamento acústico, então vou precisar dessa lã de vidro aqui, certo? Então ele já colocou para mim também a metragem para lã de vidro, tá? Calculado na metragem no metro quadrado da parede, é óbvio, certo? Beleza. Então eu já calculei, eu lancei uma parede, tá? Se eu tiver mais de uma parede no ambiente, eu vou colocar aqui a segunda parede e ir lançando todas as medidas para eu ter a minha segunda parede. Não vai ser o caso, eu não vou usar essa segunda parede para efeito de estudos, eu vou deixar somente uma mesmo, tá? E aqui embaixo, na tabela aqui de baixo, tá? Ele já calculou para mim tudo que tem em cima. No meu caso aqui ele só repetiu as medidas que ele já calculou o individual dali de cima, porque eu só estou usando uma parede. Se eu tivesse calculando mais de uma parede, duas, três, quatro paredes, ele ia me dar o somatório total de todas as 4 paredes que estariam lançadas aqui, certo? Não é o nosso caso, só temos uma parede, então ele está calculando só uma parede. Nos campos laterais aqui, ó, nesses campos aqui, eu vou indicar as minhas observações. Por exemplo, as guias e montantes eu posso usar tanto de 48, 70 ou 90 milímetros. No meu caso aqui eu estou usando 48 milímetros. Então eu vou anotar isso aqui. A placa vai ser tudo placa standard, a placa ST, então eu já coloquei aqui. Quantidade de parafuso corneta, quais são o tipo de parafuso? Eu vou usar de 25 ou 35. No meu caso, como eu vou estar usando um plaqueamento duplo, então eu tenho que usar o de 35 milímetros. A quantidade de parafusos metal, eu quero usar o ponta agulha ou vou usar o autobrocante? Não, quero ponta agulha. Tá? Massa de rejunte, eu vou colocar dois baldes de 15 quilos. Eu não sei nem se tem balde de 30 quilos. 2 baldes de 15 quilos. Tá? Rolo de fita deu 20 metros. Eu sei que tem um rolo de 30 metros, fita de papel. A fita telada de junta para o topo, o rolo menor acho que tem 45 metros, então tem que ser um rolo pequeno, tá? A lã de vidro eu não sei agora o total. Então um rolo. Banda acústico também um rolo. Aqui na quantidade, na tabela do lado, aqui agora eu vou lançar os orçamentos. Se eu quiser fazer o trabalho para o cliente, ver 3 lojas próximo do cliente ou 3 lojas que eu queira indicar, tá? E vou lançar aqui o orçamento 1. Aqui embaixo eu relaciono, né, as lojas ao orçamento. O orçamento 1 vai ser da loja 1, orçamento 2 da loja 2, orçamento 3 da loja 3, certo? Eu vou lançar aqui, esses valores são fictícios, eu vou só para efeito de aula. Vamos botar aqui 35 e aqui o rolo 32 e na outra loja deu 40. Pronto. Então ele me deu aqui os orçamentos
nas duas lojas que eu fiz, tá? Então o custo total aqui, com os dois orçamentos, óbvio, tá aqui. Eu vou... agora a gente vai otimizar esse orçamento. Como? Vamos lá. Os mais caros eu vou tirar. Pronto, otimizei aqui. Então o valor final para o cliente ficou em 521 de custo de material, certo? Agora eu vou lançar aqui o valor da minha mão de obra e o sistema vai começar a calcular o valor também. Então uma parede eu cobro R$60 o metro quadrado, tá? Então o sistema já calculou o custo da minha mão de obra para esse serviço, tá? Dessa parede. Agora, nota que o serviço, tá caro, ficou alto. Não ficou alto. Ele está calculando baseado na quantidade de lados de plaqueamento. Lembra que a gente colocou aqui 4 lados? Então eu vou plaquear 4 lados, tá? Você vai plaquear uma camada, depois você vai ter que plaquear uma outra camada por cima, a mesma coisa do outro lado. Então cobra-se em cima dessa metragem, tá? Por isso que deu esse valor. Se eu quiser colocar apenas 2 lados, né, vou plaquear plaqueamento simples de um lado e plaqueamento simples do outro. Então eu vou trocar aqui para 2, vão ser 2 lados. Então já abaixou o valor aqui para metade, porque são 2 lados agora, são só 2 plaqueamentos. Não vem o caso, eu estou plaqueando 4, então vamos lá. O cliente vai pagar à vista, tá? Eu ofereci 10% de desconto, então eu vou dar um desconto aqui em reais para ele. Então 2.520, então vai ficar R$252 de desconto para o cliente, certo? Então aí está o seu orçamento, o orçamento de material e o orçamento da mão de obra acrescido, somando os dois, tá aqui já aplicado o seu desconto. É isso. Essa planilha ela é feita para realmente otimizar o teu trabalho, tá? Uma outra coisa aqui que eu também esqueci, já ia esquecendo. Esse material ele está lançado baseado no cálculo normal na medida que eu passei. Porém, tá? Nós também temos que levar em consideração o desperdício. O percentual de desperdício geralmente aplicado na faixa aí de 20%, tá? Então eu vou aplicar o percentual de desperdício aqui também, que em percentual, como eu já explico aqui, eu não vou escrever 20%, eu vou escrever 0,20, tá? 0,20, isso vai me dar 20%. Nota que todo o material que está em azul, na coluna azul, vai ser acrescido esses 20%, tá? Então vamos lá, vou aplicar. Pronto. Viu que aumentou aqui? Todo o material que está em azul, ele aumentou a contagem. Obviamente também aqui vai aumentar, tá? Então isso prevê também um desperdício. Todo esse material aqui, parafuso, né? O parafuso pode entortar, pode quebrar, pode perder, caiu para o lado, caiu numa escada, caiu numa altura que você não tem mais acesso. A massa, tem a massa que você por um acaso vai deixar cair no chão, vai desperdiçar um pouquinho, por mais econômico que você tente, alguma coisa vai desperdiçar. Fita de papel, embolou, rasgou, prendeu, rasgou, amassou uma parte, perdi. Mesma coisa fita telada, fita de lã também pode ter um certo desperdício, mas
o percentual aplicado na fita de lã vai ser muito pouco, né, na lã. Então, esse foi o cálculo de parede. Forro, tá? Eu tenho aqui, já tenho aqui ela preenchida, tá, com alguns dados, só vou ensinar. Vou aproveitar o que já está aqui preenchido, tá? Foi um forro realizado, eu vou deixar aqui. Eu tenho o cálculo aqui de cruzamento e uniões, tá? Assim como tirantes e reguladores. Eu uso uma planilhinha aqui do lado que vocês não vão ter acesso a ela, mas conforme eu vou lançando as medidas aqui, tá? Essa planilha aqui ao lado, ela vai me dando os cálculos aqui, quantas uniões por canaleta, tá? E quantas canaletas eu vou ter no lado menor, quantas uniões de canaleta no lado maior e quantas canaletas eu vou ter no lado maior. O que seria o lado menor? O lado menor. Eu botei uma imagem aqui embaixo para exemplo, tá? Então nota que geralmente, digamos que a gente parta do princípio que a gente vai usar o lado menor para minimizar uma união ou alguma coisa assim, tá? Então a gente vai plaquear no sentido maior. Eu vou fazer só um sentido aqui de forro. Meu forro não vai ser estruturado, duplamente estruturado, tá? Então eu só vou ter um sentido aqui de estrutura. Então a gente vai usar esse e esse, essas 5 canaletas, tá? Nesse sentido, tá? O retângulo amarelo ele simboliza uma placa, tá? De 1,80 por 1,20, é uma chapa aqui. Então, se eu pus as canaletas nesse sentido, eu plaqueio no sentido contrário e amarrado, né, estruturalmente com as canaletas. Além do que nós temos que fazer, por exemplo, se eu fosse fazer uma segunda placa aqui, essa segunda placa daqui vem para cá, certo? Já na segunda linha de placas, eu já teria que fazer ela amarrada. Aqui, uma inteira aqui, um pedaço aqui e outro pedaço aqui, certo? Então essa seria a estrutura desse meu forro aqui, correto? Se eu fosse usar uma estrutura dupla, aí sim eu teria os cruzamentos, certo? Nesse sentido aqui é maior, é um forro de 3,65, então 3 metros viria até aqui, né? E aqui eu teria as uniões. Óbvio que aqui só está simbolizando que esse forro, né, essas canaletas, elas teriam essas uniões, essas 4 uniões aqui. Mas na hora da montagem eu teria que fazer a amarração dessas uniões, ou seja, se essa união eu colocaria ela aqui, a outra união eu ia ter que colocar ela aqui, a outra aqui, a outra aqui, para amarrar o forro também. Nenhuma emenda tem que ficar casada em cada
trilha, né? Vamos dizer, né? Essa aqui seria uma trilha, essa outra, essa outra, essa outra. Então, em cada trilha, as emendas são distanciadas para criar uma amarração estrutural, tá? Assim como nas chapas. Então eu tenho aqui, ó, os cruzamentos. Em cada cruzamento desse, eu vou ter esse cruzamento, que é uma peça que une a canaleta de cima com a canaleta de baixo, tá? E as uniões. Em cada medida dessa daqui, né, se eu tenho aqui 60, 60, 60, cada canaleta está com uma distância de 60 centímetros. Então eu vou ter aqui um tirante e um regulador. Aqui um tirante e um regulador, aqui outro um tirante e um regulador, aqui um tirante e um regulador, aqui um tirante e um regulador, assim como aqui um tirante e um regulador, 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 e assim sucessivamente em todos eles. Então presume-se também que em cada cruzamento desse aqui, o próximo dos cruzamentos, eu vou ter um tirante e um regulador. Então, baseado nessas informações que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? É como eu trabalho nessa planilha de cima, o que vai me gerar também o cálculo nessas colunas aqui, tá? Beleza? Entendido isso? Então, vamos explicar agora aqui. Lancei aqui o meu forro, minha medida, lado maior e lado menor, tá? Então ele já começa a calcular para mim quantidade de canaleta ou tabica. Isso aqui vai usar a medida linear da placa, certo? Essa medida aqui, linear da placa, somatório de todos os lados, que é o perímetro, tá? Isso aqui, a soma disso tudo aqui, né, são 4 lados, lembrando que são 4 lados, é esse mais esse vezes 2, gera a conta para descobrirmos o total de canaletas, tá? Entendido isso? Tá aqui, ó, nosso perímetro. Temos aqui o nosso perímetro, metro linear desse forro, tá? Esse forro vai ter estrutura dupla? Sim, vai. O que quer dizer isso? Que eu vou usar esses 2 sentidos de canaleta, tá? Beleza. Então eu vou ter aqui a quantidade de cruzamentos, a quantidade de canaletas normal, nesse sentido aqui, e a quantidade de canaletas nesse sentido. Perfeito? Então lá embaixo ele vai me dar o total, tá? Cruzamentos, ele vai somar, multiplicar no caso, certo? Todos os cruzamentos que eu vou ter aqui no forro duplo, tanto na estrutura de canaletas de cima quanto na estrutura de canaletas de baixo, tá? As uniões, que nesse caso aqui, vamos lá, eu vou ter um lado aqui vai ser maior, então eu vou ter uma união, porque a canaleta ela é de 3 metros, cada canaleta é 3 metros, tá? Então eu sei que numa estrutura
eu vou ter 3 canaletas. Se as canaletas excedem o tamanho de 3 metros, então eu vou ter 3 uniões nessas canaletas, tá? Se eu for fazer esse sentido de estrutura, tá? Quantidade de tirantes ele calcula baseado nos cruzamentos, tá? E mais um pouco, nota que eu coloquei aqui em cima, já está lançado aqui meu percentual de desperdício. Então todos esses aqui vão aumentar baseado no percentual de desperdício. Se eu tirar zero, botar zero aqui, não vou usar o percentual de desperdício. Então ele vai tirar aqueles a mais que eu coloquei, que calculou ali. Então ele vai calcular baseado nos cruzamentos, tá vendo? Se está a cada 60 centímetros o cruzamento e um tirante a gente coloca a cada 60 centímetros, então a conta vai ser essa daí. A quantidade de placas, já baseado na medida, certo? Porque se eu tenho 7 metros e 20 quadrados aqui, tá? Cada placa, a medida da placa, isso vezes isso, vai me gerar metro quadrado da placa, certo? Então eu tenho aqui o metro quadrado da placa. Se eu dividir o metro total da minha área pelo metro da placa, eu vou ter aqui a quantidade de placas, certo? No caso do forro, que às vezes a gente pode ter desperdício de placa no forro. Forro a gente pode precisar de um corte no canto, a parede pode não estar no esquadro, a gente pode ter um corte errado, a gente pode ter um corte, precisa fazer um enchimento, certo? Então por isso é importante usarmos o percentual de desperdício, tá? Que aí vai me dar um pouco a mais, tanto de parafuso, quanto de reguladores, tirantes, massa, fita de papel e a fita telada, tá? Então, continuando, tá? Aqui a gente já tem a quantidade de forros que a gente está calculando, né? Só temos um aqui, então ele vai me dar um. Se aumentarmos aqui, cadastrarmos outros forros, né? Então ele vai me dar aqui a quantidade de forro que eu estou calculando, tá? Já fez o somatório para mim. No meu caso só tem um forro, então ele vai praticamente repetir, né, as minhas medidas de cima, baseado em toda a contagem, tá, de cima, todo o somatório. As minhas observações, anotações do que eu vou precisar, tá? A mesma coisa, como eu fiz nas paredes, lanço os orçamentos e retiro aqueles mais altos, deixo apenas os mais em conta, certo? Lanço o nome das lojas, coloco o meu custo, metro quadrado, o rebaixamento, um desconto caso tenha sido oferecido. Então o sistema vai me dar o custo da minha mão de obra e o custo total, considerando esse orçamento aqui de material nas duas lojas. Beleza, gente? Então tá aí a explicação da planilha, tá? Espero que você tenha entendido, e caso tenha dúvida, pode me chamar nos comentários ou me chamar no meu Instagram, drywallnaveia.oficial. Instagram, aproveita, segue lá, tá? E tem também meus contatos, telefones. Vou deixar na descrição também o link de compra da planilha,
ok? E é isso, pessoal. Obrigado aí.